esse documento é muito interessante, porque ele sintetiza uma quantidade imensa de discussões, né? E o que eu acho interessante é que o documento não se pretende a ser o oráculo que decide tudo como que tem que ser feito. Ele abre portas, abre discussões, abre espaços para que se avance em várias frentes, né? E permite uma riqueza muito grande de conversas. Eu quero parabenizar a ideia de fazer o debate, que pode se reproduzir em N outros fóruns, porque justamente o documento é seminal, no sentido de que ele permite tantos desdobramentos. Eu vou comentar uma questão que, de certa forma, está no centro de grande parte dos temas que foram colocados e que vêm sendo colocados reiteradamente na discussão de recursos hídricos. Eu vou comentar, na verdade, dois aspectos, e peguei esses dois, poderia ter pego N outros, porque o documento realmente é tão abrangente. Mas a primeira questão que eu queria comentar é que cada um de nós, quando se depara com as questões de recursos hídricos, sempre, reiteradamente, acaba por dizer, bom, existe um problema, uma crise de governança, né? Qual é a forma, qual o modelo com o qual a sociedade vai se organizar, rever formas de trabalhar, pensar as instituições, pensar as culturas que giram em torno da gestão de recursos hídricos, como que nós vamos fazer diferente, né? E eu acho que essa discussão ela é muito oportuna e ela coloca na mesa, em realidade, uma discussão que começou logo depois da Constituição de 88 e que está na hora de ser retomada, não é? Porque, não sei até que ponto isso é claro para todo mundo que está aqui, certamente para o professor Tundizi é claríssimo, para a maior parte talvez seja também, que nós fizemos um grande esforço, o Brasil, né, a começar em São Paulo, depois foi reproduzido no resto do Brasil, um grande esforço para repensar a gestão de recursos hídricos e conseguimos avanços, logo depois da Constituição de 88, que foi a ideia de que a gestão de recursos hídricos deveria ser descentralizada por bacias, deveria ser participativa, ter o envolvimento de cada um dos usuários da água, não poderia mais ser definida em função das demandas de determinados setores com muito peso econômico, a começar o setor hidrelétrico. Enfim, foi feita essa discussão e se montou um modelo de governança. E está na hora da gente discutir por que esse modelo de governança, que foi pensado no fim da década de 80, teve o início da sua implantação na década de 90 e continuou em seguida, ele tem vigência jurídica, mas nós não estamos conseguindo fazer com que ele, de fato, seja o grande processo, o grande espaço para os processos de tomada de decisão a respeito do uso da água, dos investimentos para a água, o fórum em que a sociedade se organiza para discutir como apontar na direção da sustentabilidade e ultrapassar esse período tão evidente de crises, né? Nós não conseguimos que esse modelo vigisse o suficiente para isso. Está na hora de pensar o que aconteceu. Porque o que aconteceu, na verdade, não é simplesmente uma falência do modelo. É mais do que isso. É, de certa forma, uma falência dos nossos processos de representatividade social perante o Estado, em primeiro lugar, que os comitês de bacia previam. Segundo, é uma certa falência dos esforços de criar novos balanços para o peso que determinadas forças econômicas têm na decisão do Estado, nas decisões de governos. Terceiro, é uma falência da nossa capacidade de não só planejar, como implementar, ou seja, as estruturas de Estado
de certa forma, estão aprisionadas em modelos antigos de tomada de decisão e a gente não consegue ultrapassar isso. Enfim, tem uma série de discussões para fazer aí. Eu acho que é muito oportuno, quando a gente vai discutir governança, modelo de gestão, etc., partir de esforços que foram feitos e que têm que ser revistos, né? Para a gente poder ultrapassar, ir adiante e crescer. Bom, então essa é a primeira questão que eu queria comentar, ainda que superficialmente, mas simplesmente para colocar o problema. Segunda questão que eu queria comentar é a seguinte. No estado de São Paulo, 90% da população é urbana. Mais do que 90%. Hoje já nem sei quanto. 96%. Então, estamos muito perto de 100% da população em áreas urbanas. E nós vimos trabalhando, ao longo de décadas, em planejamento regional, em zoneamento, depois em planejamento de bacias hidrográficas, mas nós não temos nenhuma prática, nenhum conhecimento, nenhuma experiência em planos de bacias urbanas. Planos de bacias urbanas visando sustentabilidade, visando qualidade urbana, visando revitalização de bacias, não é? Nós temos alguma experiência em planos de recuperação de áreas de manancial, como a urbanização de favela, etc., mas sempre muito pontuais, sem uma visão de bacia. Estabelecer metas de qualidade e de quantidade de água para tecidos urbanos, nós ainda não fizemos, nós não sabemos fazer. Existe experiência internacional para isso. Nós temos que nos apoderar dessas experiências e trazer para cá, não é? E isso vai exigir também, voltando para a questão anterior, uma rediscussão da governança. Porque o tecido urbano, onde mora 96% da população do estado de São Paulo, isso vai se reproduzir com outros números, mas não tão distantes disso, Brasil afora, é a atribuição da esfera municipal. As águas são atribuição dos estados e da União. Águas subterrâneas, Geroncio nos conta a confusão que essa articulação entre gestão do território, gestão de uso do solo, políticas setoriais urbanas, de transporte, de habitação, de desenvolvimento e ocupação do território, e as questões ligadas à drenagem e à qualidade da água, nós ainda não sabemos fazer no espaço urbano, né? Nós temos políticas setoriais que subordinam a gestão da água. Então, então, essa semana, uma pessoa falou uma frase que eu achei tão interessante, que a nossa drenagem urbana é um subproduto dos planos de transporte, dos planos viários, né? Os planos viários são estabelecidos e, sob eles, a gente cria políticas de drenagem. E as políticas de drenagem não dizem respeito, não têm nenhuma relação com qualidade da água, com as obras, com os investimentos, com os processos vinculados à qualidade da água. Os nossos planos de uso do solo não dizem respeito, não se interessam por biodiversidade, por revitalização de águas, por recuperação de permeabilidade, etc. E nós, com frequência, voltamos em marcha ré. Hoje, na cidade de São Paulo, 34 parques estão invadidos ou tiveram seus decretos de utilidade pública decaídos, perderam utilidade, perderam a razão de ser, por decorrência de prazo. E eram todos eles em beira de córrego e áreas de manancial. Então, essas duas questões que eu quis trazer aqui, pensando elementos do documento, eu acho que são imensos espaços de discussão e são prioridades. São prioridades porque, ainda hoje, quando a gente vai discutir crise hídrica, por exemplo, e eu não quero discutir crise hídrica aqui, porque o documento vai tão além da crise hídrica, não é? Ele aponta na direção da sustentabilidade e não da mera ultrapassagem do período de crise, mas nós sempre trabalhamos no sentido de, bom, da onde eu vou buscar água, né? E a sustentabilidade da região metropolitana como um tecido gerador também de água, ainda está por fazer.
Então, eu acho que esses dois temas estão muito vinculados e tem aí uma demanda imensa de aprofundamento e de dedicação por parte da universidade, dos pesquisadores, dos institutos, das ONGs e dos governos, por fim. Obrigada, Estela, pelos comentários. Professor, ouvimos o professor Pedro e depois o senhor comenta. Como o senhor prefere? Daria para comentar? Controlo. Tá. Eu acho muito oportuna a intervenção da professora Estela, da doutora Estela, porque tem dois pontos importantes. Uma coisa que ela chamou a atenção no documento e que foi pensado mesmo, a crise já está diagnosticada. Nós já fazemos a crise, o diagnóstico está feito. O problema não é o diagnóstico. O problema é a interpretação do processo e o cenário. E como é que nós vamos funcionar a partir do cenário. Então, o documento procurou dar essa visão mais estratégica do processo. Agora, um ponto fundamental na questão da Lei de Recursos Hídricos, que foi a governança, a lei existe, e ela é boa, ela é muito boa, a lei é sólida, ela é consolidada, ela tem fundamentos importantes, ela foi baseada na lei francesa, mas avançou bastante na gestão, na questão da gestão. Por que não dá certo a governança? Primeiro, por que não funciona? Primeiro, problema da execução. Falta uma agência de bacia. Falta agência de bacia, como executor. Segundo, aquilo que eu falei antes, a cultura da bacia que está relacionada com a educação. Eu vou dar um exemplo muito claro. Há uns 3 anos atrás, a FINEP me pediu para dar um curso para gerentes de recursos hídricos dos 67 aeroportos do Brasil. Foi detectado que há um enorme problema de gestão de águas em aeroportos no Brasil. A população nos aeroportos está crescendo. Cumbica tem 15 milhões por ano. Tem 9 postos de abastecimento, que não dá para essa população. Então, dá um curso para os gerentes dos 67 aeroportos, gerentes de recursos, desde Galeão, todos, pequenos, grandes, médios, etc. Bom, a primeira pergunta que eu fiz quando eu iniciei o curso, gostaria que vocês me dissessem em que bacia o seu aeroporto está localizado. Só um sabia, só um dos 67, ou seja, há uma questão de educação e cultural, Estela, que também precisa ser considerada nesse. Por que a governança? Porque as pessoas nem percebem esse processo de bacia, porque não foi passado esse processo de bacia. Quem mora na Avenida Paulista não sabe que está na bacia do Rio Pinheiros, porque não tem rio, está coberto, não dá para ver. Então, tem essa questão cultural e de educação. Agora, com relação às bacias urbanas, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Nós estamos discutindo o plano diretor de São Carlos atualmente. Uma grande discussão. Primeiro, a questão dos recursos hídricos sempre foi colocada marginalmente no processo de administração das cidades e da urbana. É marginal. O mais interessante é discutir os espaços para novos condomínios, para a expansão da cidade. E aí você diz, bom, mas vai expandir sobre os mananciais? Qual é a pergunta? Como é que faz? Por que acontece isso? Porque as autoridades municipais não têm uma visão sistêmica da cidade. A maioria dos prefeitos não sabe que transporte urbano, saúde, educação, mobilidade e meio ambiente é um conjunto. Não dá para ser tratado de uma forma compartimentalizada. E é isso que acontece. Eu pergunto, em que cidade se mede poluição do ar no Brasil? Que tem um papel importantíssimo nos recursos hídricos, porque nós estamos poluindo com milhões de toneladas de partículas que vão para o ar, por exemplo.
Então, essa questão, a questão do verde e a importância do verde, não é só pelo paisagismo, tem uma questão funcional de extrema importância para a cidade, do ponto de vista de controle dessas mudanças climáticas, as ilhas de calor, etc, etc. Então, essa visão sistêmica não existe na administração. E uma coisa que você falou que é muito grave, e todos nós que passamos pelo serviço público, eu fui presidente do CNPq há 4 anos, e o CNPq tem uma história conhecida que você sai do CNPq e vai direto para o INCOR. A maioria, o Pavan foi, o Linaldo foi, e eu fui também, não escapei né, porque a pressão é muito grande. Por quê? Por uma razão. O sistema público brasileiro, desde município até a república, é infenso à inovação. Resiste à burocracia. E não é a burocracia, não são as pessoas, é o sistema. Isso é terrível, é esmagador. É o chamado moedor de carne. É terrível. Para você fazer qualquer inovação, você tem que subir uma montanha todo dia. Então, esse é o grande problema. Que embutido dentro desse processo está uma enorme resistência a qualquer inovação, porque qualquer inovação que é produzida, tentada de interferir no sistema público, diz, às vezes no CNPq, diz, olha, nós temos que mudar, isso aqui faz 25 anos que foi implantado, tem que mudar o sistema todo. Não, professor, mas está funcionando. Funcionava para a época em que foi implantado, agora já não é mais assim. Então, tem esse problema também, que eu acho que funciona nas cidades, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Mas eu acho que um componente importante, só mais um minuto que eu queria só dizer o seguinte, o fato de não haver uma governança efetiva, especialmente a nível urbano, é porque há uma desídia com relação à cultura e à educação na questão da bacia. E a transferência de conhecimento. Aí a universidade tem um pouco de... Eu estou falando que eu também sou universitário, então tem um pouco de culpa, porque não passa, não consegue passar, tem que pensar mais como transferir esse conhecimento e como mobilizar também a questão da cultura e a educação, que me parece que são 2 impedimentos ao avanço do processo.